Hoje nós vamos falar um pouco sobre mitos e verdades sobre asma. Normalmente a gente se depara com mães, com crianças entre 5, 6, 7 anos, às vezes 14 anos, e a gente faz a seguinte pergunta. Quando a gente vai fazer uma pesquisa de alergia, para saber quais as doenças alérgicas que o paciente tem, a gente pergunta: você tem rinite alérgica? Na maioria das vezes o paciente diz tem, quando esse paciente nos procura por alergia. Mas quando a gente pergunta, você tem asma? Normalmente o paciente diz não. Aí a gente vai para uma segunda pergunta. Na sua infância você cansava? Às vezes a mãe diz, ele cansava, doutor, mas o que o médico dizia é que ele tinha uma bronquite. E você fazia aerosol? A gente fazia aerosol. E quando fazia aerosol, o que acontecia? Ele melhorava do cansaço. Mas nenhum médico disse para a senhora que seu filho teve asma na infância? Não, nenhum médico falou isso para mim. Sempre falava que era bronquite. Eu nunca me deparei na possibilidade de um filho meu ter asma. Então aí, é como se fosse um mito a asma. É como se fosse um diagnóstico em que o pessoal passou a ter, vamos dizer assim, passou a ser taxado. O meu filho tem asma ou o meu filho não tem asma. Essa questão é uma questão que a gente tem que desmistificar, porque o diagnóstico da asma, quanto mais cedo for feito, menos o paciente vai sofrer. Afinal de contas, a asma é uma doença que causa falta de ar. Existe uma maneira de o brônquio responder de uma forma diferente, onde ele faz espasmo, e aquele espasmo faz com que o ar entre com facilidade, mas que tem uma dificuldade incrível de esse ar sair. Isso gera falta de ar, isso gera baixa de oxigenação, certo? Isso gera sofrimento, isso gera uma certa angústia na criança, certo? E o que acontece? Enquanto não é feito o diagnóstico de asma, as mãezinhas, quando a criança está mais cansada, levam as crianças para as emergências, lá vão ter que tomar medicação injetável, lá vão ter que fazer aerosol de uma forma conjugada, onde outras pessoas fazem também. Muitas vezes vão ser até internadas. Não se admite que que o paciente vá ser internado. Só as asmas de difícil controle, que isso é um percentual mínimo. As asmas normalmente têm um controle, desde que o paciente reconheça que tem, o médico faça o diagnóstico e a partir daí se faça um tratamento. A asma é uma doença inflamatória, vocês sabiam? Portanto, se é uma doença inflamatória, é uma doença que o paciente vai precisar usar quase que a vida inteira anti-inflamatórios. Ele previne as crises usando anti-inflamatório. Então, mãezinha, eu queria dizer o seguinte, né? Se seu filho cansou na primeira infância, respondeu aerosol, cansou quando ele tem um ambiente, vamos dizer assim, hostil, que ele se depara com presença de poeiras, que ele se depare com fumaça de cigarro, que ele seja agredido por um vírus na árvore respiratória, ou seja, ele tem uma gripe. Se ele cansa durante a gripe, a coisa não está normal, ele poderá ter asma. E não tenha medo quando o médico disser que seu filho tem asma. Existem vários tipos de asma. A maioria das asmas que só se apresenta quando a árvore respiratória é agredida, isso a gente chama de uma asma leve, que responde facilmente ao broncodilatador, que responde facilmente ao anti-inflamatório quando é feito pelas vias respiratórias. Então, eu queria nesse primeiro vídeo desmistificar essa questão. Sempre quando alguém tiver falta de ar, procure um especialista, procure um pneumologista, para que ele possa fazer um diagnóstico de asma ou não. Se esse diagnóstico for feito, com certeza você vai viver bem melhor. Você gostou desse vídeo? Se você gostou, eu queria que você passasse esse vídeo para outras pessoas, para que elas tivessem a mesma oportunidade que você teve de esclarecer uma coisa que parecia um mito para você, quando na verdade a gente deixou as coisas bem claras e bem simples. Nós deveremos gravar outro vídeo, onde aí sim nós vamos entrar na asma verdadeira, para que você conheça a doença, para que você saiba como prevenir e que você saiba a hora de procurar um médico. Ok? Muito obrigado.